Aleluia, meus irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza, livro de lições para a educação cristã do Exército de Salvação. Nós vamos hoje estudar o capítulo 6, cujo título é Aquele que permitiu que vissem a sua glória, deixou-se tocar. O texto bíblico indicado para a leitura é a primeira carta de João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura na versão NVI. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O objetivo da lição de hoje é refletir sobre o infinito que assumiu o corpo humano, tocou e deixou-se tocar por outros seres humanos. O versículo da semana, na versão do autor, é: aquele que desde o princípio é, nós ouvimos com os nossos próprios olhos, nós o contemplamos e as nossas mãos o apalparam. 1 João 1:1. Introdução. Pensar no Cristo Criador de todos os universos, conhecidos e desconhecidos, visíveis e invisíveis, não é fácil. Exige imaginação, coragem e ousadia. Como pode o finito pensar o infinito? Como pode o limitado pensar o ilimitado? Como é possível o mortal pensar o imortal? No entanto, desde a sua kenosis, podemos pensar o impensável e imaginar o inimaginável. Por isso, João, na sua primeira carta, afirma: aquele que desde o princípio é, nós ouvimos com os nossos próprios olhos, nós o contemplamos e as nossas mãos o apalparam. 1 João 1:1. Em outras palavras, ele veio para perto de nós e, como consequência, isso nos possibilitou tocá-lo. Ampliando a visão. No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche disse que só creria num Deus que soubesse dançar. Eu também. Quem dança chega perto, se aproxima. Quem dança obrigatoriamente se deixa tocar. Quem dança tem alegria e quer a companhia do outro. Quem dança respeita e entende o ritmo do outro. Diferente do que a cultura puritana protestante, a qual, influenciada pelo gnosticismo, enfatiza a dicotomia entre santidade e vida cotidiana e espiritual versus material, Jesus Cristo provavelmente dançou, pois começou seu ministério fazendo um milagre em uma festa de casamento. João 2:1-11. Com isso, diferente dos fariseus da época,
Ele mostrou que o caminho para Deus não é o do isolamento, mas o do prazer da companhia do outro e do serviço ao outro. Ele também apresentou o evangelho do Deus que vem para perto, do Deus que se alegra, inclusive quando uma pessoa se arrepende. Lucas 15, 7 e 10, que beija, Lucas 15, 20, que promove festa, Lucas 15, 23, e por conseguinte dança. Tudo isso deve nos indicar que o Evangelho não é legalismo e isolacionismo, mas alegria, amizade, companheirismo, interação, alteridade e convívio. Olhando o contexto para entender o texto. Os destinatários da primeira carta de João estavam sendo confrontados com um tipo de filosofia que considerava a matéria e o material não somente ruim, mas igualmente como impeditivo para o desenvolvimento espiritual. Logo, a ideia do Cristo ter assumido a matéria era rejeitada. Eles também dividiam a humanidade em três categorias. 1. Os carnais. Esses teriam uma mentalidade mundana, terrena, e estariam apegados à matéria e, portanto, em um nível tão baixo, sendo impossível para eles alcançarem a salvação. 2. Os psíquicos, que viveriam iludidos com a importância daquilo que fazem, as boas obras. Formariam a grande maioria nas igrejas e estariam igualmente perdidos. E 3. Os puros espirituais, que eram os intelectuais, os quais eram portadores da centelha divina que os capacitavam ao autoconhecimento, a apreender e a compreender o verdadeiro conhecimento. Somente esses eram considerados verdadeiros cristãos e, portanto, os únicos destinados à salvação. Um dia suas almas se livrariam da matéria e seus espíritos puros retornariam ao pleroma celeste, onde recuperariam todo o conhecimento e a unidade com o divino. É nesse contexto de desprezo pelo corpo, pela matéria, que João afirma: nós o vimos, o ouvimos e o apalpamos. 1 João 1:1. O que diz a Bíblia? Os ensinamentos presentes no entorno da comunidade joanina anunciavam a salvação somente para um pequeno grupo de espirituais possuidores de uma gnosis, um conhecimento especial e intuitivo que conduziria à salvação. E negaram, pois, a possibilidade do Cristo assumir a matéria e a humanidade. Em outras palavras, o que haviam visto não era real, mas uma ilusão. João diz que o Cristo visto não era um fantasma, mas uma pessoa real. Ele foi não somente visto, mas também apalpado, tocado. Os evangelhos dizem que uma mulher que sofria de menstruação crônica tocou-o e foi curada. Lucas 8, 43 a 48. Que ele tocou uma menina morta e ela voltou à vida. Lucas 8, 52 a 56. Que um leproso foi tocado por ele e a doença desapareceu. Marcos 1, 40 a 42. Que ele tomou pela mão a sogra de Pedro e a febre passou. Mateus 8, 14 a 15. Que ele tocou nos olhos de um cego de nascença e ele voltou a enxergar. João 9, 6 e 7. E que o cauteloso e moderado Tomé foi convidado a tocá-lo. João 20, 27 a 28. Conclusão. Somente Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1, 23,
O Deus que é um de nós, de carne e osso, é capaz de tocar e deixar-se tocar por aqueles que estão ao seu redor. Apenas o Cristo que se fez corpo é capaz de ir à festa, de alegrar-se, de dançar, de convidar outras pessoas para dançar, de respeitar o ritmo delas e de dizer que o amor que demonstramos uns pelos outros é que prova que andamos na luz de Deus. 1 João 1,7. Para discutir. Por que João enfatiza que Jesus Cristo era um ser humano, concreto, de carne e osso? Qual é a relevância dessa ênfase para o contexto no qual estamos inseridos?